Falar agora da CPI da pandemia, que aprova sessão secreta com Wilson Witzel. O pedido foi feito por senadores da oposição. A CPI da pandemia aprovou hoje uma série de requerimentos para a convocação de testemunhas e entre esses pedidos foi autorizada uma nova convocação do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, só que dessa vez o ex-governador vai participar de uma sessão reservada. O político que sofreu impeachment por denúncias de corrupção depôs a CPI no dia 16 de junho e a nova convocação de Witzel gerou um debate na reunião de hoje. Os senadores Marcos Rogério, do DEM, de Rondônia, e Ciro Nogueira, do PP do Piauí, questionaram a ausência do local da sessão secreta no requerimento que foi aprovado. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, líder do governo no Senado, perguntou qual o encaminhamento será dado para eventuais acusações de Witzel que não tenham relação com o objeto da comissão, abre aspas para o senador. Todos sabem que há uma disputa política entre o ex-governador e o grupo político do presidente Jair Bolsonaro. Não podemos cair nessas armadilhas, fecha aspas, disse Fernando Bezerra. Então nós temos aqui a lista dos senadores que pediram essa reunião secreta: senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, senador Randolfo Rodrigues, do Partido Rede do Amapá, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, e o relator da comissão, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Os senadores defendem a reunião reservada porque dizem que Witzel corre risco de vida. A última vez que o ex-governador esteve na comissão, fez denúncia sobre a suposta existência de uma máfia que controla os hospitais federais do Rio de Janeiro. Carlos. Olha só. Máfia que, como é que se diz? Administra ou opera nos hospitais do estado do Rio de Janeiro. O secretário dele de saúde disse quem era o chefe da máfia. Em delação premiada, disse que ele era o responsável. Tanto é que ele indicou essas pessoas. Então tá lá. Agora, essa CPI, ela não tem mais sentido. E outra coisa, eu volto aqui à questão da articulação e do entendimento sobre aqueles que defendem o governo. Eu queria entender qual é o tipo de resposta que o senador Fernando Bezerra Coelho, né? Ele espera, no sentido que ele diz assim, o que vai ser feito daquilo que o Witzel falar naquele ambiente da sessão secreta. Ora, bolas, absolutamente nada, porque primeiro que ele não tem nenhuma capacidade de produzir prova contra nada em relação ao presidente da República, senão teria feito de forma espontânea e aberta quando ele correu da sessão, quando ele foi pressionado, quando ele disse que não falaria mais e se retirou em função de um habeas corpus. Então, quer dizer, qual é o sentido de perguntar o que vai ser feito com aquilo que o Witzel disse? Absolutamente nada. Não serve nem, desculpe a grosseria, não serve nem para latrina. Entendeu? Então, a gente está chegando num ponto de ridículo e permitindo que essa CPI ganhe corpo, ganhe formas e narrativas. E a gente vê dinheiro público desperdiçado, um conjunto de senadores inúteis que não prestam para absolutamente nada de construtivo no país, o país vivendo uma crise fortíssima, tentando a recuperação. Os sinais econômicos, por exemplo, segundo semestre, Ítalo, são extremamente fantásticos. Até o setor industrial, que tem alta capacidade ociosa, está se recuperando desde abril desse ano. Nós temos perspectiva de alguns dizem, até o setor financeiro, que o país vai crescer 6% esse ano. E esse conjunto de inúteis aqui fica querendo criar uma narrativa que desgaste o presidente. Para quê? Para gerar estabilidade, para haver aumento de juros, para continuar a dificuldade de desemprego, de emprego. E aí chama o Witzel. Gente, quem é Witzel? Se não aquilo que já está colocado nas barras da justiça, e um sujeito caçado na Assembleia Legislativa, que o próprio secretário dele gravou, que disse que tinha que, eu esqueci o nome dele agora, mas eu posso me lembrar daqui a pouco, Lucas Tristão, disse que gravou os deputados e tinha provas contra eles de pedidos que, não vamos chamar assim no jargão político aí, nada republicanos, os pedidos. Então, é essa autoridade moral que o Senado vai reconhecer, que esse grupo vai reconhecer,
a não ser, desculpe, se eles são da mesma estatura do Witzel. Exato. Ítalo. Olha, não, só assina embaixo o que o Carlos falou, né? O Witzel denunciando uma quadrilha que opera em hospitais, né? O Beira-Mar denunciando o tráfico de drogas, né? Que mais? É o casal Nardoni denunciando maus tratos à criança, né? A Richthofen, né? Denunciando aí Maus tratos contra os pais. Em asilo, depois né? Fazendo batida em asilo para ver se não tá maus tratos. Então, é o Luiz Miranda. É o Luiz Miranda fazendo denúncia de corrupção, entendeu? De estelionato, né? É isso, é a banana mordendo o macaco mesmo, né? Então, esse é o Brasil, meus amigos. Sejam bem-vindos. O nego faz isso, não fica nem com a cara vermelha, né? Antigamente o cara tinha um pouco de brilho, né? Hoje em dia nem isso mais. Enfim. É a banana mordendo o macaco mesmo. Bem-vindos ao Brasil. Carlos, saindo um pouquinho dessa... A gente vai continuar falando sobre o CPI da pandemia. O Carlos falou aí também dos índices econômicos, né? A Bovespa que subiu, bateu aí 129 mil pontos, né? O dólar em queda também, bateu 4,96, então a gente tem aí números mesmo em plena pandemia, né, Carlos, com todos os problemas enfrentados aí, sanitários, e o Brasil, né, mostrando aí bons números na economia. Não, nós temos sinais, por exemplo, de perspectiva extremamente positiva. E num setor de transformação, quer dizer, não é só o agronegócio em si. A indústria começa a recuperar a atividade produtiva e isso gera capacidade de emprego, movimenta a economia internamente. Outro setor relevante que com a questão da vacinação, que por exemplo, pacifica de certa forma a liberdade das pessoas, né? Eu não estou defendendo de maneira direta, mas estou dizendo do ponto de vista econômico e das perspectivas, o setor, por exemplo, de serviço, que é de alta empregabilidade também e de grande sustentação do ponto de vista financeiro. Então, existem altas perspectivas do país, está se aproximando dos 130 mil pontos, era um recorde, A perspectiva alguns momentos, né, no mercado financeiro se fala em chegar acima de 145 mil pontos o Ibovespa desse ano. Então, quer dizer, é um crescimento efetivo, existem possibilidades e potencialidades imensas do Brasil se recuperar no curto prazo, fez uma das melhores políticas de assistência do mundo, estão expandindo agora por mais 3 meses o auxílio emergencial, que isso vai injetar também recursos relevantes na economia, está mantendo, em função do crescimento da taxa de juros, a condição de rolagem da dívida, ao mesmo tempo a queda do dólar significa um ingresso de recursos, né, em dólar no país para investimento, então há uma pressão de expansão, né, de oferta da moeda, então há uma queda da sua cotação, que é extremamente positivo e tende a cair ainda mais porque o ingresso de recursos externos no país vai acelerar em função das medidas, por exemplo, que são anunciadas permanentemente no campo da privatização, da reforma administrativa, da reforma tributária. Se nós olharmos, por exemplo, a ata do Copom, né, que foi, se não me engano, saiu ontem, a gente observa a preocupação com a inflação, mas, ao mesmo tempo, de uma maneira extremamente positiva, associando a essa condição de sustentabilidade nessa nossa economia com as reformas que estão sendo implementadas. Então, existe um controle monetário bastante positivo e sóbrio por parte do Banco Central, deu uma elevada nos juros, terminou aquela questão da gradualidade, que o objetivo é, de fato, conter a inflação. Então, nós temos diversas perspectivas. Então, se nós sairmos desse campo político tóxico, desse ambiente que quer simplesmente trabalhar a destruição da economia em função de um projeto que quer retomar o país para o seu interesse, para o seu nível de patrimonialismo, que era exatamente o que acontecia nos governos do PT, no governo das esquerdas e de seus aliados, né, nós vamos realmente derrotar a economia.